Quero convidar você ao Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos ao verso 17 até o verso 27. Nós vamos até o 31 para completar a unidade do parágrafo. Marcos 10, a partir do verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Os discípulos estranhavam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar e pedir de Deus instrução e iluminação nesse momento. Deus bendito, a tua palavra está posta à nossa frente, nós a lemos com temor e precisamos que o Espírito Santo do Senhor nos agracie, Deus, com compreensão, com discernimento e com fé. Ajuda-nos, ó Deus, a respondermos a tua palavra com fé e obediência, a respondermos, Senhor, a tua palavra com temor e esperança. No nome de Jesus, faça isso por nós. Amém. Permita-me apresentar aos irmãos uma pesquisa de Andrew Walls, um historiador consagrado aí na nossa história das religiões e do cristianismo mundial. O Walls diz o seguinte: seja qual for a religião tradicional e histórica, ela terá uma sede muito bem demarcada geograficamente. Se você considera, por exemplo, o islamismo, ele começa na Arábia, em Meca, e o Oriente Médio ainda é o centro do islamismo desde então. Se você considera outros, como o budismo, começou no extremo oriente e lá até hoje é o seu centro, a sua capital até hoje. A mesma coisa acontece com o hinduísmo, predominantemente na Índia, e ali ainda situa o centro da sua massa e o centro da sua organização. Seu centro está sempre geograficamente estabilizado.
seja qual for a religião. Percebe isso? Não tem como discordar muito facilmente do historiador Walls quando a gente pensa nas religiões tradicionais. Tem referência histórica e geográfica. Bom, o cristianismo não é estranho percebermos algo atípico no cristianismo quando estamos comparando com as religiões, e aqui vai mais uma peculiaridade dos cristãos. Seu centro poderia ser considerado Jerusalém. Facilmente entendemos que o Antigo Testamento constrói essa dinâmica evolutiva desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, formando Jerusalém como o centro prometido e realizado do cristianismo. Mas não dura muito não. Logo, os primeiros séculos começam e nós já temos um deslocamento geográfico por conta dos gentios. Os gentios, considerados por alguns por bárbaros, esses apegam-se e abraçam o evangelho com tal veemência e paixão que espalham o cristianismo por toda a Europa. E a gente tem um deslocamento de massa ali no mundo helênico. E aí nós vamos ver agora aquele norte da África, aquela região ali israelita, aquela região palestina, começar a ser um ponto propulsor da fé cristã. E agora eu quero que você imagine comigo que nós vamos fazer uma curva anti-horária no mapa mundi. Porque dessas guinada para a Europa, no mundo helênico, Alexandria, a Europa, Roma, o norte da África como um todo, a gente vai vendo um deslocamento. E depois, outros grupos bárbaros, os saxões, os celtas, se apegam mais uma vez ao cristianismo com grande veemência, e agora eles vão, e também por motivos de perseguição dentro da própria fé cristã, deslocarem-se mais à esquerda, levando agora aquele mundo cristão para a América do Norte. E a gente continua essa guinada anti-horária. A gente vai agora povoar, ainda no hemisfério norte do nosso mapa mundi, povoar certamente por milênios a América do Norte. Pegando um pouco do Canadá, mas ali se torna talvez a nova sede do cristianismo. Mas começou a se deslocar. Você percebe que em algum momento o eixo começa a migrar ainda numa direção anti-horária, da direita para a esquerda, descendo. E foi para os países latinos. Passa um sobrevoo, talvez ali pelos campos mexicanos, e chega, por exemplo, ao Brasil, à Argentina, ao Chile. E o Brasil hoje talvez seja um dos países de maior representatividade quantitativa do cristianismo mundial. E se você, como eu, viveu o calor missionário da década de 90, quando se falava de missionário ou de missões, qual país vinha na sua mente? Ou melhor, qual continente vinha na sua mente? África. Missões era coisa que se fazia na África. Se houvesse um chamado missionário, via de regra, a cada 10, 9 eram para a África. E bom, o resultado foi excelente, porque de fato, ainda numa migração anti-horária, o tanto de missionários e missão contundente foi feita desse lado do continente para aquele outro lado, que de fato hoje nós temos no continente africano um número completamente expressivo de cristãos. Você pega, por exemplo, na década passada, você tinha mais de cristãos em Uganda e nas capitais africanas do que você já tinha em toda a América do Norte. Números completamente assustadores. Mas em contrapartida você pode estar pensando, bom, então o cristianismo só espalhou-se. Infelizmente não. Pense nessa guinada anti-horária como um cometa. Sendo o eixo do cometa, a sua cabeça, a parte da frente, a parte mais quente, calorosa, inflamada, e a sua cauda, a parte mais fria, mais estreita. Não é assim um cometa? Muito bem.
por onde ele se deslocou, ele foi se esfriando no lugar que deixou. Você tem, por exemplo, hoje, um cristianismo palestino completamente enfraquecido. Europeu, você conhece a realidade do cristianismo europeu. Se você tem uma igreja considerada grande, ela não passa de 40 pessoas. A realidade é assustadora. Se você quer conhecer um pouco mais, siga o pastor Carlos Delpino, ex-professor meu, ensinando missões para nós e hermenêutica. Hoje se dedica integralmente à missão no mundo europeu. E você vai ter relatórios ali de como está acontecendo as missões e o status da religião cristã europeia, protestante. É lamentável e completamente assustador. América do Norte, bom, nós temos ainda muita expressividade evangélica, mas nem tudo com pureza bíblica, nem tudo com apego e fervor. Brasil é imenso no evangelicalismo, mas eu e você sabe que não dá para colocar os evangélicos no mesmo saco, permita-me. Não dá para falar que é tudo farinha do mesmo saco. Existem evangélicos, e são tão distintos entre si que talvez um pode não aceitar o outro pelo que o outro crê. Então nós temos sim hoje, falando de continente americano, uma diversidade que um anula o outro tão grande, que certamente existe igreja evangélica que pode ser considerada verdadeira e igreja evangélica que pode ser considerada não verdadeira. Só pela grande distinção que tem entre si. E o Walls, então, continua a sua pesquisa e ele certamente levanta uma pergunta que recebeu. Por que o cristianismo sempre muda a sua centralidade, o seu eixo de representatividade, sua grande expressão geográfica? Por que ela muda tanto? Bom, a razão para isso é porque o cristianismo, ele justamente, às vezes, infla-se num certo local e vai tendo problemas com a questão do poder. Ele diz o seguinte: deve-se concluir, segundo penso, que o cristianismo traz em seu âmago certa vulnerabilidade, certa fragilidade. Pode-se dizer que essa vulnerabilidade é da cruz e ela se identifica com a igreja local. Então, em alguma medida, o Walls comenta, o cristianismo percebe que está fugindo da sua essência de cruz. E nesse momento, ele começa a se deslocar. Ele ainda cita, o coração do evangelho é a cruz, e a cruz tem tudo a ver com a atitude de abrir mão do poder, distribuir recursos e servir. Quando o cristianismo se vê numa posição de poder, de riqueza, por um longo período, a mensagem radical do pecado, da graça, da cruz, pode ser calada e até mesmo se perder. E quando isso começa a acontecer, pessoas vão começar a achar que o que elas fazem de bom, o bom testemunho delas, a boa moralidade, a boa conduta, fazem com que elas sejam merecedoras da salvação. E nessa hora, o evangelho da graça, o evangelho da cruz, o evangelho do nosso Senhor Jesus foi sendo colocado de lado. Com o tempo, torna-se praticamente estagnado nesses lugares e o centro, então, começa a se deslocar para outros lugares, onde a chama verdadeira do evangelho está começando e se inflamando. Dura perspectiva, não? Mas muito verdadeira. Muito recorrente e facilmente verificável. Nós temos que tomar cuidado de não nos acomodarmos com um cristianismo que se acomodou, por sua vez, ao poder. E que, então, começa a pregar religiosidade, moralidade. Nós somos facilmente colocados numa situação de contracultura. Nós facilmente somos colocados numa posição de insatisfeitos. Essa é uma posição que cabe à igreja. A igreja ser perseguida não é problema nenhum, irmãos. Não é problema. Mas nós perdemos isso de vista no nosso continente. Tem se tornado confortável ser cristão. E isso se dá muitas vezes porque nós nos acomodamos à forma de pensar do mundo. E absorvemos essa forma de pensar porque ela traz suas bonanças, ela traz seus confortos. E eu quero que você tenha em mente, enquanto vamos agora avançar para o texto bíblico, a parábola do semeador. Um desses casos da semente que caiu em vários casos, um deles
disse que a semente caiu numa terra que germinou a semente. Mas sobre essa terra haviam espinhos que enredavam a semente. Esses espinhos foram traduzidos e compreendidos pelo nosso Senhor como duas coisas: cuidados do mundo e fascinação das riquezas. Ele diz que essas duas coisas formavam espinhos que são capazes de sufocar o crescimento da palavra no coração humano. Eu quero que você tenha essa parábola em mente enquanto nós vamos conversar sobre um personagem que aparece no meio da peregrinação de Jesus. Aqui no Evangelho de Marcos nós não percebemos um detalhe que o evangelista Mateus, por exemplo, menciona, não sozinho, que era um jovem. Um jovem aqui, talvez dos seus 20 e tantos anos, provavelmente, por conta da vida que ele desempenhou. Ele apresenta duas atitudes, uma para com a lei e outra para com as finanças. É um homem que tem muitas posses, então certamente teve um tempo aí de desenvolvimento, ainda que herdeiro fosse, e também com relação ao trato da lei. Por toda a minha vida tenho assistido e zelado pela lei. Então certamente nós estamos falando de alguém jovem, mas não um adolescente. Não é um idoso, não é um senhor de idade, mas também não é um adolescente. Estamos falando aqui de um adulto com uma certa idade. Talvez muito próxima à idade do próprio Jesus nesse momento, que tinha aqui os seus 30 anos, 30 e poucos anos, tá? É mais ou menos isso. Então você percebe que diz: esse homem se ajoelha diante dele e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então estabelece aquele diálogo difícil, perspicaz, curioso entre eles. Jesus diz: por que me chamas bom? Se tem só um que é bom, que é Deus. E essa resposta já tem certa instrução para aquele jovem. E já nos mostra um pouco sobre quem é aquele jovem e como é o seu coração. Jesus não faz nada em vão nas suas palavras, e essa resposta carrega aqui muito do discernimento da situação. Então eles continuam a conversa, entram na questão da lei. Você sabe que tem que guardar a lei. Todo bom judeu naquela época sabia que a salvação estava atrelada ao cuidado com a lei. Assim se evidenciaria os frutos de um bom judeu, em ele se apegar à lei com alegria e disposição de obedecê-la. Porque o contrário significaria muito. Se obedecer à lei não significa muito, desobedecê-la significaria demais. Então, Jesus relembra isso a ele, e ele diz: sim, eu tenho feito isso com todo o cuidado. Bom, a grande questão é, Jesus deixa aqui um dito completamente notório para esse homem, quando a gente vai ver que ele precisa fazer algo agressivo. Ele precisa deixar as posses para seguir Jesus. Esse é o ponto de virada do texto. Eu estou só relembrando a história para os irmãos. Esse é o grande ponto de virada. Mas segura esse ponto que a gente já volta no jovem. Vamos falar da repercussão que tem. Porque depois de falar com ele e o jovem sair triste, porque era dono de muitas posses, era um jovem rico, os discípulos falam: Senhor, poxa vida, então é difícil demais, hein, ser salvo? Jesus fala: é impossível. É tão difícil, deixa eu falar para vocês, é impossível. Os discípulos não censuram a questão da riqueza. A opinião que você tem aqui não é uma opinião negativa por conta das riquezas. Não entenda dessa forma. Porque Jesus diz uma frase que vai nos mostrar a reação dos discípulos, e a reação mostra isso. Ele diz o seguinte: sabe de uma coisa? É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus significa ser salvo. Gente, as explicações para isso aqui são muito curiosas. Tem gente que fala assim: não, é porque agulha, buraco da agulha, não era o buraco da agulha de costura. Claro que não. Veja só, o buraco da agulha eram uns canais estreitos que só se passava se você talvez tirasse ali a carga do camelo. O camelo mal passava, mas vinha carregado. Então você tinha que deixar as posses para trás para o camelo passar. Interessante, né? Mas é uma forma de ajudar o texto. O texto realmente está muito direto e claro. Outra forma é falar assim: não é camelo na verdade. É buraco de agulha, mas não é camelo. É porque a palavra camelo, gimel, que por sinal é um caractere do alfabeto hebraico, se parece com a palavra barbante.
E aí Jesus está falando do barbante, de passar o barbante. É difícil, não é? Não é? Eu sou craque nesse negócio. Eu enxergo bem de perto. Eu não enxergo de longe. De perto eu sou bom. Minha mãe é costureira. Aprendi a passar agulha sem até costurar, gente. Acredita? É difícil passar aquilo ali, né? Tem que concentrar. E aí, de repente, está lá o fio certinho e tem um fiapinho para fora. E aí o fiapinho bate. Alguém fala, é isso, tá vendo? É difícil passar um barbante pelo buraco da agulha. Camelo aqui, na verdade, é barbante. Bom, também é uma forma que mostra dificuldade, mas é um pouco difícil. Só um pouquinho difícil. Como aquele camelo que tem dificuldade de passar naquele canal estreito. É só um pouco difícil. Jesus está falando de coisa impossível. Ele fala, é impossível. Então ele realmente está falando algo que parece absurdo. Tentar passar um camelo, um dromedário, no buraco de uma agulha de costura. Nem, vamos trazer para nós, que a vaca tussa. Nem se nascer dente no galo. É mais fácil que essas coisas aconteçam do que um rico entrar no reino de Deus. Essa é a fala de Jesus. Não tem rodeios. Não tem dificuldade. Ele está falando de algo de impossibilidade. Ele não está falando de algo que é mais ou menos difícil. Ele está falando assim, olha, sabe o que é? É porque não se deixe levar pelas riquezas, pela ganância. Não é isso. Mas Jesus, por outro lado, não está falando que a riqueza é um problema. Se fosse, a reação dos discípulos seria diferente. Ele não está dizendo que a cultura do dinheiro, ter dinheiro, era um problema. Os discípulos poderiam ter falado o seguinte, realmente, então, é porque ele é rico, né? É porque ele tem dinheiro, então por isso que ele não pode dar o reino dos céus. Os discípulos dizem, então quem pode ser salvo? Porque eles não faziam uma conexão direta com ser rico com perdição. Quando eles questionam, então quem pode ser salvo? Eles estão dizendo o seguinte, Senhor, mas nós temos muitos ricos por aí. Nós temos bons homens ricos. Você se lembra o caso de Jó? Jó foi um dos homens mais ricos do antigo mundo bíblico. E era um homem completamente temente a Deus. E os homens também, de certa forma, crédulos, que são seus amigos, atribuem a falta de dinheiro ao pecado, e não o contrário. Eles entendem que perder as coisas, como Jó estava perdendo, era fruto da iniquidade e não o dinheiro. Então, no mundo hebraico, no mundo judeu, posses não são diretamente ligadas à impiedade. É mais fácil que se considere que Deus abençoe com fartura os tementes do que o contrário, no mundo da cabeça judaica. Então, os discípulos não se surpreendem. Os discípulos vinham de uma cultura que não vê então a riqueza como um problema, mas como uma recompensa pelo comportamento moral. É mais fácil você ver essa conduta do que outra. Você então tem a resposta de Jesus caminhando não nessa direção, de condenar as riquezas pela riqueza. Mas também você não vê Jesus dizendo que o dinheiro é assim, só toma cuidado para não se entregar para o dinheiro. Um conceito leve aqui. Não tem problema ser rico, mas só toma cuidado, guarda o seu coração no caminho aí da lida com o dinheiro. Não. Jesus não está propondo nenhuma coisa nem outra. A resposta dele vai em encontro a um problema grave que envolve o dinheiro. Ele está dizendo, olha, existe coisas muito erradas com o ser humano. E isso torna o ser humano completamente impossibilitado de herdar o reino dos céus, de entrar no reino dos céus. Agora saibam de uma coisa, mesmo assim, o dinheiro ainda tem um caráter especial nessa impossibilidade.
Ele pode te deixar completamente cego para com a possibilidade e as demandas e as exigências do reino. O dinheiro pode cobrar de nós, pode exigir e demandar de nós coisas que só uma entidade divina pode exigir. E Jesus começa a nos advertir sobre isso, de tal forma que não seria exagero te dizer que contra pecado sexual, a Bíblia, a cada uma vez que ela menciona, você tem cerca de 7 advertências contra o dinheiro. Isso não é porque uma coisa é mais pesada do que a outra, é para que você entenda a recorrência, a influência e o poder mais facilmente aceitado que o dinheiro exerce em nós. Afinal de contas, é mais fácil você encontrar pais crentes que estão treinando seus filhos para ganharem dinheiro do que pais crentes que estão treinando seus filhos para serem missionários. É ou não é? Não é mais recorrentemente verificado? Irmãos, eu falo lá por casa. Minha mãe criada na igreja, ama o Senhor Jesus. Minha mãe é muito feliz com o meu ministério. Mas quando eu já morando sozinho, liguei para ela dizendo: mãe, não vou fazer a segunda fase da UFG para direito. Hoje vence a inscrição do seminário e eu me matriculei. Eu tinha R$150 e eu paguei. Sabe o que minha mãe respondeu? Eu vou dizer as palavras exatas. A partir de agora. Foi essa a reação dela no telefone. E eu respeitei o silêncio dela. Porque eu sabia que ela estava digerindo a informação. Mãe, achou ruim? Quebrei o silêncio depois de quase 1 minuto. Não, meu filho. É porque a vida de pastor é difícil. Essa foi a nossa conversa. E pode ser que muitos de nós tenhamos essa mentalidade muito pior ainda. Nós estamos treinando os nossos filhos para serem tubarões no mercado de trabalho. Para serem aprovados num bom vestibular. Terem a profissão da moda, promissora. Ter um nome reconhecido. Quer que seu filho seja rico? Então tira ele da faculdade, coloca ele no YouTube, para ser youtuber. Fazer dança no TikTok. Milhões! Tô brincando, irmãos. Mas é triste a realidade que nós nos deixemos conduzir pela sabedoria do dinheiro. Se não queremos que os nossos filhos se envolvam com a imoralidade sexual, não é com tanta veemência que não queremos que os nossos filhos se envolvam com a promiscuidade financeira. E do que eu estou falando? De sonegações, de furto? Não, eu estou falando de se vender para uma mentalidade financista. Que olha para com o dinheiro como ele às vezes demanda de nós, como um Deus a ser servido. E que só será satisfeito quando nos sacrificarmos a Ele. Essa é uma mentalidade do mundo, desde o mundo antigo. Bom, esse assunto veio à tona. Jesus está lidando com o jovem nesses termos. E a sua resposta vem do seguinte platô. Jesus aceita o fato de que o jovem falou que é obediente à lei. Eles não entram nesse assunto mais. Então vira essa página. Ok, foi sincera a sua resposta. Você, pelo jeito, tem se esforçado mesmo perante a lei. O problema aqui está em outra esfera. Falta uma coisa. E o jovem sabia que faltava. Jesus não tem problema com a questão da riqueza. Ele não quer dizer que o dinheiro seja algo errado, injusto, impróprio. Jesus não entra nessa seara. Não condena o fato de ter posses. Há pessoas ricas que caminham com Cristo, inclusive que sustentam o seu ministério. É nos dito que mulheres financiavam boa parte do ministério público de Jesus. Está tudo bem com isso. A riqueza não é o problema. Mas em volta do dinheiro existem problemas para o nosso coração que são graves. Existe certa adoração a um dinheiro que nos faz ter uma mentalidade que atribui ao dinheiro algo que ele não deve receber.
Jesus diz que é mais fácil um camelo passar por agulha, o buraco de uma agulha, do que o rico entrar nos céus. Por quê? Porque é fácil, é quase que verificável a cada esquina você encontrar um rico que deixou o dinheiro morder o seu coração. E é justamente isso, esse é o fato dele ser rico. Porque o dinheiro o seduziu, o atraiu a tal ponto. Jesus está dizendo, é impossível para uma pessoa dessa amar a Deus como seu único Senhor. Porque ele já está servindo outra divindade. É uma constatação de resultados. Lembra quando Jesus disse na primeira carta de João, não ames ao mundo, porque o amor ao mundo expulsa o amor do Pai? Ou porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele? Eu já disse a tradução aqui que eu acredito será mais correta do texto em português, porque o amor ao mundo expulsa o amor ao Pai. Jesus disse que você não pode amar a dois senhores, por isso que eu estou fazendo essa ligação semântica com 1 João. O amor ao mundo expulsa o amor ao Pai, porque você não pode exercer duas alianças. Você não pode exercer duas venerações. Um só Deus terá todo o seu coração. E o dinheiro se levanta como uma divindade sobre nós. Jesus, se ele não está dizendo que é pecado ser rico, e nem que todos os ricos são maus e os pobres são bons, ele estava dizendo que há algo radicalmente perigoso e errado com todos nós, mas o dinheiro tem esse poder especial e agravante nessa situação já completamente complicada do ser humano diante dele. O dinheiro tem esse poder. E por ser algo tão democrático, tão recorrente na história da humanidade, é que Jesus puxa esse assunto para a tona para os discípulos, ainda depois que o jovem vai embora. O dinheiro tem tamanho poder de nos enganar a respeito da nossa condição espiritual, que nós podemos atribuir a ele nossa satisfação. Nunca passou pela sua cabeça que se você tivesse uma realidade financeira diferente, a sua vida não seria melhor num nível tal que seria transformador? Na minha já passou muitas vezes. Eu vou te falar uma digressão de infância. Às vezes, infância mesmo assim, não estou falando de discípulo de Jesus não, tá? Me dê o mérito da descrença aí, pensa numa criança pensando enquanto estava nadando na piscina. Se eu pudesse fazer 3 desejos, o que eu queria? E aí vieram alguns pensamentos rápidos à minha mente. E eu ficava com vergonha. Porque passava rápido assim uma Ferrari. Eu falava, nossa, desperdicei com um carro. Sério, pensamento de criança, eu lá pequenininho. E passava algumas coisas do tipo, em vez de eu pedir um carro, por que eu não pedi uma máquina de dinheiro? Que eu comprava quantos carros eu quisesse. E eu olhei cá com os meus botões. A gente cresce e continua tendo a cabeça um pouco escravizada pela doença do dinheiro. E quando a gente vê, a gente está investindo a vida, como quem olha para Deus como um patrão que nos recompensa. E uma das maiores recompensas dele é um pouco mais de dinheiro. Mas a gente não consegue ver a vida longe do dinheiro. Por óbvio, né? A gente precisa até para comer. Mas não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de uma mentalidade, de nós termos a condição espiritual tão cativa à mentalidade do dinheiro, que só um milagre para nos fazer olhar para Deus como o único Deus. Pastor, mas eu nunca deixei de olhar para Deus como Deus. Então, Jesus quer ensinar o que ele está ensinando para crentes. Jesus não está evangelizando a multidão incrédula aqui nesse episódio.
Ele está falando com um jovem temente à lei e com os seus discípulos. Porque os seus discípulos e aquele jovem precisa olhar para dentro do seu coração e ver se o seu coração não está curvado diante de uma mentalidade materialista da vida. De tal forma que eu posso até seguir a Jesus, mas para que Ele abençoe os meus caminhos, para que Ele abençoe os meus projetos, para que Ele me dê o que eu tanto almejo, e de tal forma almejo que essas coisas me realizarão na vida. É a formação dos meus filhos, é uma casa melhor, é um status, um nome, recurso, segurança, para a gente ficar na zona de coisas dignas. E nós somos capazes de pegar essas coisas dignas e fazer o nosso porto seguro em torno delas, de tal forma que nós conseguimos fazer a nossa espiritualidade servir exclusivamente a esses planos. Eu busco a Deus para isso, eu sirvo a Deus para isso, eu oferto na casa do Senhor por conta desses meus planos. O meu diálogo com Deus é sobre isso. Os irmãos entendem a sensibilidade do problema? A camada sutil que é isso? Esse jovem percebe que precisa de aconselhamento. E ele busca ali um rabino. E diz: mestre, se curva. Bom mestre. E Jesus percebe que está sendo abordado como se fosse um mero rabino. Eu disse que voltaria no jovem, e cá estamos com ele. Por que me chamas de bom? Só tem um que é bom, é Deus. Então ele diz: você, supostamente, tá me tratando como se eu fosse um homem qualquer. Enquanto você não me tratar como Deus, você não conseguirá abrir mão do que você precisa abrir. É isso que Jesus quis dizer com: por que me chamas de bom? A gente pode ler isso aqui rapidamente e pensar assim: Jesus está falando que Ele não é bom. Claro que Ele é. E Ele é Deus. Mas Ele está querendo ensinar para aquele jovem os olhos do jovem. Se você me acha que sou apenas um humano, não me chama de bom, não. Você tem que chamar Deus de bom, cara. Mas você pode me chamar de Deus, e então de bom, e me seguir com todo o seu coração. Essa é a proposta de Jesus, mas Ele não entregou de cara. O que eu faço para herdar a vida eterna? O jovem já sabe. Ele sabe tanto que ele explica cada parte da lei. Todo bom judeu sabia. Ele já sabia o que estava sendo feito para ser salvo e herdar a vida eterna. Por que ele não procura ajoelhado àquele mestre? Porque ele sabe que está faltando alguma coisa. Mestre, eu tenho feito tudo. Eu me dei bem na vida. Eu adquiri riquezas, muitas. Eu sou zeloso com a lei do Senhor. Eu sou temente a Deus, o mandamento. Homem bom para sua filha casar. Rico e temente a Deus. Bom demais. Melhor do que seminarista. Não é? Estou aconselhando um pai recentemente que a filha está enamorada de um seminarista. Ele está pavoroso. Estamos conversando. Irmãos, esse homem entende que falta alguma coisa. Jesus aceita a sua obediência, o seu zelo. Falta alguma coisa. Uma coisa precisa para que tudo seja completo. E nessa hora Jesus está mostrando o coração de todos nós. Enquanto você vê o seu esforço como caminho para a salvação, nenhum esforço será suficiente.
Enquanto você vê nas suas posses e tesouros a segurança da sua alma, nenhum tesouro será suficiente. Jovem, te falta mesmo uma coisa, e sem ela você nunca descansará. O que falta, Senhor? Vende tudo e dá aos pobres, e então me segue. Senhor, é isso que me falta? Aí que vai faltar muito mais. Sabe de uma coisa? Eu fiz tudo o que é certo. Sou bem-sucedido, sou rico, estou aqui socialmente bem estabelecido, moralmente, religiosamente, financeiramente. Eu venho me aconselhar com o Senhor. O que eu preciso fazer? Vende tudo. Ninguém que conta com aquilo que está fazendo para ganhar a vida eterna vai encontrar a vida eterna. Ninguém que acha que ganhando o mundo inteiro pode salvar a sua alma, salvará a sua alma. Nem que ganhe o mundo inteiro. Essa não era a resposta que aquele jovem procurava. E ele sai entristecido. Jesus mostra o âmago do coração daquele jovem. Por quê? Porque aquele jovem tinha nas suas posses sua personalidade, sua identidade, sua segurança, sua perspectiva. Jesus estava tirando um pedaço essencial de quem aquele menino era. Jesus estava tomando ou exigindo dele algo completamente precioso para quem aquele jovem era. Uma coisa te falta: vende tudo e dá aos pobres, então terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Em outras palavras, se você quer me seguir, diria Jesus, e ganhar a vida eterna, é evidente que você não pode cometer adultério, não pode mentir, não pode roubar, não pode lesar ninguém, não pode cobiçar a outra pessoa, não pode matá-las, é óbvio. Fazes bem. Mas se você apenas se arrepender dessas coisas ruins, tudo isso apenas fará de você um bom rapaz, um bom religioso. Se você quer mesmo a vida eterna, se quer ter intimidade com Deus, se quer se livrar dessa incômoda sensação de que falta alguma coisa, se ainda não conseguiu encontrar um jeito de se livrar da mancha do pecado, você tem que mudar a forma como se relaciona com o seu tesouro. E tem muitas formas, gente, da gente lidar com o que é bom. Tem como a gente lidar com o que é bom como bênçãos de Deus que devem ser usadas e desfrutadas. Mas tem como a gente usar as coisas boas como aquilo que vai completar nossas imperfeições. Tem como eu perseguir coisas boas na vida como aquilo que vai me dar segurança nas minhas inseguranças, completar a minha pobreza. Mas também eu posso lidar com coisas boas para tapar a minha feiura ou deformidade. Tem como eu lidar com as coisas boas como sendo aquelas que vão fazer eu ter segurança na vida e dizer quem eu sou. Diz que todo baixinho quer comprar uma caminhonete. Por exemplo. Fora o estigma, nós podemos pegar coisas boas na vida e usá-las para afirmar quem nós não somos. E essa é uma forma equivocada de lidar com os tesouros da vida. Jesus está dizendo ao jovem: você colocou a sua fé e a sua confiança no que possui, mas o seu esforço está te distanciando de Deus. O poder da riqueza afasta você do poder de Deus. Deus é como se fosse o patrão, mas não o seu salvador.
Se você lida com Deus como aquele que cuida de você para que você tenha essas coisas, você está lidando com as coisas como se fossem suas salvadoras. E você não pode perdê-las, então você busca a Deus. Eu busco a Deus para manter minha família, eu busco a Deus para manter minha riqueza, eu busco a Deus para manter minha saúde, eu busco a Deus para manter minha carreira, eu busco a Deus para manter algo, isso, aquilo. Eu busco a Deus, eu preciso de Deus para isso, porque é sobre isso a minha vida, entende? E se Deus tirar tudo isso, sobra alguma coisa na sua vida? É exatamente isso que Jesus está falando àquele jovem, irmãos. Se eu tirar todas as suas riquezas, te sobra algo? Você ainda tem uma vida que merece ser vivida? Se eu tirar o seu tesouro? Aquele jovem sai entristecido porque era dono de muitas posses. Sabe por quê? Porque naquele momento ele não conseguia ver a sua vida, o seu nome e a sua alegria alienadas das suas riquezas. Se Deus hoje tirar o muito ou o pouco que você tem, sobra vida para ser vivida, irmãos. Se Deus hoje levar os seus filhos, sobra vida para ser vivida, irmãos. Se Deus hoje derreter a sua carreira, o seu nome como profissional, sobra vida para ser vivida, irmãos? Eu sei como a resposta à pergunta é difícil para nós. Mas precisa sobrar tudo, irmãos. Porque sobrará Deus, o amado das nossas almas, o tesouro e a nossa porção da herança. Vende tudo e me segue, e você estará comigo. E eu te darei mais na eternidade. Entende, irmãos? O que Jesus está fazendo com esse jovem? Jesus está dizendo que ele está perdendo aquilo que ele não pode abrir mão, e está retendo aquilo que não pode segurar. Vende tudo para me ter. Então essa é a regra? Não. A regra é: tome a sua cruz e siga-me, se quiser me seguir. Essa é a regra. Naquele caso, a cruz levava o dinheiro embora. E no meu caso, e no seu caso, o que a cruz de Cristo ameaça? Sabe o que a cruz de Cristo ameaçará na sua vida? Os concorrentes do Filho de Deus. Aqueles que estão candidatados e entronizados como salvadores da sua vida e da sua esperança. Estes, a cruz de Cristo ameaçará na sua vida. Estes sim. Mas o texto nos diz que Jesus olhou para aquele jovem com amor e o amou. Sabe por que Jesus o amou? O texto nos dá uma pista muito interessante. Ele saiu entristecido, mas talvez seja angustiado. Pastor Tim Keller faz essa digressão com a palavra angústia, atrelada a uma outra angústia, a do Getsemane. Disse sobre Jesus que naquela madrugada dolorosa, ele angustiou-se a sua alma. Havia angústia em Cristo, sabe por quê? Ele estava prestes a perder muito. Perder a vida. Perder a comunhão com o Pai. Sofrer a condenação pelos pecados de muitos. E Jesus se angustiou. Aquele jovem sai angustiado, porque tem muito a perder. Perderia sua identidade, perderia suas posses, perderia sua história. E Jesus está aqui olhando para ele, mais ou menos na mesma idade, como quem olha e diz: eu te entendo. Eu tive que deixar a minha riqueza para estar aqui com você,
Paulo diz que ele, mesmo sendo rico, se fez pobre pelos pecadores. Se esvaziou da sua glória para estar aqui, para entregar a sua vida. E agora está desafiando aquele jovem como quem diz: eu te peço que você deixe apenas essa pequena porção de tesouros perecíveis para ganhar a mim. Eu já fiz muito mais por você. Eu já perdi muito mais. Se você quer ser um cristão, é evidente que se arrependa dos seus pecados. Mas, depois de fizer isso, você tem que fazer um bom uso das coisas dessa terra. Colocar o seu coração no lugar, tendo Deus como Deus e as coisas como coisas. Se quer ter intimidade com Deus, se quer se livrar da sensação de que falta alguma coisa na sua história, não pegue os presentes de Deus e coloque como Deus na sua história. Coloque como presente de Deus. Coloque como algo desejável, buscável, mas não a ponto de perder Deus no caminho ou de usá-lo para esse alvo. Não perca de vista o fato de que o chamado de Deus para a sua história é para que você o ame de todo o seu coração, de toda a sua força, com todo o seu entendimento. Tudo para Ele. E depois, as coisas boas. Depois, a família, o trabalho, as delícias dessa terra, a beleza dessa história. Depois de termos dado e nos comprometido em resposta total a Ele, de tal forma que se Deus sobrar sozinho, ainda assim nos veremos ricos, satisfeitos, completos. Eu encerro com a história que um pastor americano certa vez contou sobre o seu filho. Eles estavam na praia e o filho começou a ficar fascinado com as conchinhas ali na areia. E tendo ali os seus 4 aninhos, começou a pegar as conchinhas e uma e outra, e fascinado: papai, olha as conchinhas, papai, olha essa, olha aquela outra, aquela colar, até que então ele reparou que estava vindo ali, balançando no batido das ondas, uma conchona. Na verdade era uma estrela do mar, gigantesca, maior que a mão dele. Ele olhou como quem disse: encontrei o meu tesouro. Olhou para o pai como quem pedia permissão sem dizer nada, e o pai disse: está em câmera lenta nessa hora, tá? E aí ele foi com tudo para cima daquela estrela, e quando chegou, olhou para o pai aterrorizado, e o pai disse: o que foi? Pode pegar. E ele tentava pegar e a estrela caía, e ele já voltou com cara de choro, e o pai falou: o que foi? Pode pegar. E ele tentou mais uma vez e voltou aos berros, chorando, a mãozinha cheia de conchinha, não conseguia pegar a estrela do mar. E o pai teve que ensinar: filho, você quer estrela? Tem que largar as conchinhas. Largou as conchinhas e pegou a estrela. Nós não podemos amar a 2 senhores. Primeiro mandamento, e eu encerro com ele: não terás outros deuses diante de mim. Não nos apresentemos a Deus com deuses nas mãos. E o dinheiro pode ser um deles. Que Deus abençoe o nosso coração, dando disponibilidade para a cruz. Vamos orar. Deus bendito, como precisamos aprender com a cruz de Jesus Cristo. Pedimos ao Senhor misericórdia, perdão, por tamanha indisponibilidade. Mas pedimos a Deus que a graça de Jesus Cristo esteja sobre nós.
Que o Santo Espírito do Senhor nos comunique devoção profunda ao Senhor, para levarmos o dinheiro, as bênçãos dessa vida aos pés do Senhor. E que coloquemos por terra, derrubemos, ó Deus, de nossas vidas, toda a divindade que concorre com o Senhor em nós. Que amemos o Senhor de todo o coração. Que nenhum preço seja alto demais para nos aproximarmos mais do Senhor, que já fez tudo por nós em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, nessa santidade, nessa consagração, e aviva-nos em nossa geração, no nome santo de Jesus. Amém.